Irmãos, queridas irmãs, hoje, sábado da 23ª semana do Tempo Comum, dia 16 de setembro, mês da Sagrada Escritura, mês da Bíblia. Hoje celebramos a memória de São Cornélio, Papa, e também a memória de São Cipriano, Bispo e Mártir. E convido toda a sua família para, com muita alegria, refletirmos o Evangelho de hoje, tirado do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo do 43 ao 49. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhe figo de espinheiro, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática é semelhante ao homem que construiu uma casa no chão sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou. E foi grande a ruína desta casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, assim como as árvores são conhecidas pelos frutos, do mesmo modo os homens são conhecidos pelos seus atos, pelas suas práticas, pela sua vivência. Quem põe em prática a mensagem de Jesus constrói a vida pessoal e comunitária sobre alicerce firme, que resiste à alienação e aos conflitos e até mesmo à perseguição. Mas quem fica somente no ouvir ou no falar, jamais colabora na construção de uma nova sociedade. Vejamos que Jesus procurava evitar que entre os seus discípulos houvesse lugar para inautenticidade. Afinal, eles tinham recebido a tarefa de levar adiante a missão do Mestre, levar adiante a missão de Jesus. E estaria sempre em evidências. Sua condição de mestre poderia levá-lo a se despreocupar em praticar o que ensinava. Como os fariseus, corria o risco de se tornar hipócritas e ensinar normas severas para os outros e suave para si. Então Jesus alertou os seus discípulos para estarem atentos quanto ao modo de vida dos líderes das comunidades, o qual devemos também estar atento à nossa vivência, ao nosso jeito de ser. Veja que belas palavras seria inútil sem o respaldo de uma vida condigente com os ensinamentos. Quando o modo de proceder do líder é censurável, é mais prudente não dar ouvido às suas palavras. Sua vida testemunha a incapacidade de penetrar no sentido das exigências do reino. Sem esta compreensão prévia, é ousado pretender alvorar-se em guia da comunidade. Então, vejamos que os frutos, trata-se de uma árvore, os frutos mostram, assim, tratar-se de uma árvore má. E no coração do ser humano esconde o seu verdadeiro tesouro, e não na boca. Quem tem um coração repleto de coisas boas, diz e faz coisas dignas de ser imitadas. Quem tem um coração repleto de maldade, por mais que ensine coisas bonitas, será incapaz de realizá-la. Por conseguinte, é melhor não lhe dar crédito. Portanto, caríssimos irmãos, queridas irmãs, neste Evangelho, Jesus quer nos fazer entender que a palavra de Deus
é a seiva, é o alimento, é a rocha que nos abastece para que produzamos frutos bons, para que tenhamos assim no coração um tesouro valioso e estejamos firmes e fortes diante das tempestades da vida. Dessa maneira, em diversas comparações, ele nos exercita a refletir como tem sido a nossa atenção no mundo. Toda árvore é conhecida pelos frutos. A árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. Portanto, pelos frutos se conhece a árvore, pelas ações se conhece o coração do homem, e pelos alicerces se conhece a solidez de uma construção. Somos nós, amados irmãos e irmãs, a árvore, e os frutos são as nossas ações. São as nossas realizações resultantes dos nossos pensamentos e sentimentos vivenciados durante a nossa vida. Somos também o homem que tira coisas boas ou tira coisas más do nosso bom ou do nosso mau tesouro do seu coração. O que o nosso coração pensa, idealiza e planeja, isso será o que iremos realizar, falar e construir. Vejamos que conforme o nosso coração esteja, nós poderemos ter atitudes boas ou más a partir do que pensamos e do que falamos, pois a boca fala do que o coração está cheio. Da mesma forma, amados irmãos e irmãs, poderemos ou não ser homem prudente, que ouve e põe em prática a palavra de Jesus e que constrói a sua vida na rocha. Por isso, enfrentar dificuldades e consegue assim ultrapassá-las se tivermos edificados na palavra de Jesus. Quem não escuta nem pratica a palavra de Deus nunca conseguirá atravessar as dificuldades, pois fracassará, será infeliz e perderá o rumo. Sua casa desabará. Porém, amados irmãos e irmãs, resta-nos então aliviar, ou seja, avaliar como estamos vivendo. Qual é o alimento que nos tem abastecido? O que temos contemplado? Em que temos pensado? A fim de mensurar-se realmente se estamos inseridos nas citações de Jesus nesse evangelho de hoje. Escutar e viver a palavra do Senhor é a base para construir a nossa vida sobre a rocha. A palavra nos direciona, a palavra nos esclarece, nos liberta, ilustra e nos dá motivação. Porém, para que possamos colocar o alicerce sobre a rocha, precisamos cavar fundo, meu irmão, minha irmã. Ou seja, sair da superficialidade, mergulhar de cabeça na palavra, até encontrarmos a fonte que se encontra no mais profundo do nosso ser. Nós nunca encontraremos Deus na superficialidade da nossa razão, mas sim na profundidade do conhecimento de sua palavra. Eis aí um momento forte para que possamos assim mergulhar profundamente no estudo da palavra de Deus. Então devemos refletir nesse dia de hoje. Você se apoia na palavra de Deus para enfrentar as suas dificuldades? Como são os frutos que você está produzindo no mundo? Como têm sido as suas ações no mundo? Como é o tesouro que você tem em seu coração? É um tesouro bom ou um tesouro mau? Os seus frutos são frutos bons ou frutos maus? O que você tem presenciado no mundo em relação ao que Jesus fala aqui? Reflita isso, meus irmãos e minhas irmãs. E peçamos ao Pai para que possamos assim viver com coerência a nossa fé. Peçamos ao Pai para que o nosso agir seja uma expressão transparente da nossa adesão ao Senhor, uma adesão a seu amor, uma prova de que realmente somos seus filhos amados. Assim seja. Amém. Amados irmãos e irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado sábado e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.